Ponto de Vista, a opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário. O país seguiu com atenção a entrevista que foi concedida pela Procuradora-Geral da República à Rádio e Televisão Portuguesa. Era uma entrevista muito esperada e que, a meu entender, só peca por tardia, porque desde há muito que havia alguma exigência pública de que a Sra. Procuradora-Geral da República se pronunciasse ou prestasse esclarecimentos ao país relativamente a situações que causaram muita perplexidade. Estamos a referir o célebre parágrafo, um comunicado que levou a que o Primeiro-Ministro de então tivesse apresentado a sua demissão. Estamos a falar de situações que são conhecidas de violações do segredo de justiça, de escutas telefónicas que são colocadas na comunicação social. Estamos a referir de cidadãos que são investigados durante vários anos, sem que lhes seja aduzida quanto a eles qualquer acusação. Estamos a falar de coincidências entre atos processuais e a realização de eleições. Bom, e portanto, estas situações foram-se acumulando e havia uma exigência de que a Procuradora-Geral da República, enquanto responsável máxima pelo Ministério Público, prestasse, de facto, esclarecimentos ao país. Bom, isso concretizou-se finalmente, podemos dizer que mais vale tarde que nunca, embora se deva assinalar negativamente o facto desta entrevista só ter sido concedida depois de já estar marcada uma audição da Sra. Procuradora-Geral da República na Assembleia da República e, portanto, embora tenha sido ontem dito na abertura da entrevista que ela já estava prevista ainda antes da Assembleia da República ter decidido convidar a Sra. Procuradora-Geral da República para participar numa reunião de uma comissão parlamentar, que é facto é que esta entrevista ocorreu antes, numa altura em que já estava marcada, ou pelo menos já havia uma data proposta para a audição da Sra. Procuradora-Geral da República, que aliás ela sugeriu, não recusando a data que foi proposta, mas sugeriu que ela pudesse ocorrer umas semanas mais tarde, quando já estivesse elaborado um relatório a apresentar à Assembleia da República, que aliás está em falta desde há vários anos, mas em todo o caso esta cronologia não deixa de se traduzir em alguma desconsideração para com a iniciativa tomada no âmbito da Assembleia da República. Mas em todo o caso esta entrevista foi dada, foram prestados alguns esclarecimentos, mas entendo que ela não anula a necessidade e a pertinência de se manter a audição na Assembleia da República. Não para questionar a Procuradora-Geral da República as suas opiniões, ela teceu críticas, algumas delas até contundentes, ao Presidente da República, à Ministra da Justiça, falou de uma campanha orquestrada contra o Ministério Público, mas isso é questão de opinião e, portanto, a Procuradora-Geral da República é livre de emitir a sua opinião sobre essas questões, como sobre quaisquer outras. Agora, há aspectos que importa obter mais esclarecimentos, designadamente como é que a Procuradora-Geral da República avalia as frequentes fugas ao segredo de justiça, que são crimes, ou seja, a violação do segredo de justiça constitui um crime punível na lei penal portuguesa e, no entanto, todos sabemos que as fugas ao segredo de justiça são frequentes, pondo em causa até direitos fundamentais das pessoas, com, designadamente, a transcrição de escutas telefónicas que deveriam ter sido destruídas nos tempos da lei e, portanto, há aspectos que carecem de algum esclarecimento e isso não foi dado. E, portanto, para concluir, e sendo certo, e não quero mais repeti-lo, que os problemas da justiça em Portugal, infelizmente, estão muito longe de se circunscrever aos problemas do Ministério Público, há outros problemas muito graves, designadamente com a falta de funcionários judiciais, com as deploráveis condições em que funcionam alguns tribunais, com a morosidade que em geral afeta o sistema de justiça e, portanto, com a dificuldade de acesso da maioria dos cidadãos portugueses à justiça por razões financeiras. Portanto, as questões da justiça estão longe de circunscrever aos problemas que afetarão o funcionamento do Ministério Público, mas em todo o caso o país tem seguido com atenção e com alguma perplexidade factos que se relacionam com a atividade do Ministério Público, cuja autonomia é um princípio fundamental do Estado de Direito que importa preservar e, nesse sentido, importa defender a autonomia do Ministério Público, mas ao mesmo tempo ter atenção quanto à salvaguarda de princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático na própria intervenção processual do Ministério Público. E, portanto, para concluir, foi importante que esta entrevista tenha sido dada, independentemente de se concordar mais ou menos com o seu conteúdo, mas isso não retira a importância de se vir a realizar com a brevidade possível a audição que está prevista no âmbito da Assembleia da República. Ponto de Vista, a opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário.